E olha essa história curiosa. O ministro do STF, Luiz Edson Fachin, encontrou uma solução para diminuir a superlotação do complexo penitenciário do Curado, no Recife. O magistrado determinou que a pena de todos os presos deverá ser contada em dobro, desde que não tenham sido acusados ou condenados por crime contra a vida, integridade física ou dignidade sexual. Assim, os presos poderão sair mais rápido da penitenciária. Ao julgar o pedido, Fachin considerou a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que em 2018 reconheceu, abre aspas, o cenário de risco à vida, à saúde e à integridade das pessoas privadas de liberdade no local, fecha aspas. Ana, essa semana a gente comentou do saidão de Natal. O nosso sistema penal ainda tem visita íntima, progressão de regime, auxílio reclusão e agora contagem de pena em dobro em razão aí das nossas instalações das penitenciárias brasileiras. E a gente escuta ainda as pessoas, né, alguns parlamentares falando em fazer mais leis. Ora, nós temos leis, como o secretário estava dizendo que não existe a lei da ficha limpa na Argentina. Nós temos essa lei da ficha limpa e um ex-presidiário foi empurrado aí para a presidência da República. Então, é um sistema corrompido, né? Nós não temos o império das leis no Brasil, a gente sempre fala aqui. Não custa a gente lembrar que nos anos 80, a teoria da janela quebrada, né, aqui nos Estados Unidos, muito discutida, ou seja, até os pequenos delitos, eles precisam ser colocados em xeque e terem uma punição digna ali dos pequenos delitos, né? Rudy Giuliani, que foi prefeito de Nova York, trouxe esse banho de justiça para Nova York, exatamente colocando em prática essa teoria da janela quebrada, ou seja, todo e qualquer delito precisa ser punido. E não adianta esse desencarceramento em massa acreditando na boa índole daqueles que estão presos, sendo que nós sabemos muito bem que não existe um sistema de recuperação dentro das próprias penitenciárias, ou seja, o nosso sistema ele é todo confuso. Muita gente pergunta, né, Ana, como é nos Estados Unidos? Alguém que comete um delito A, delito B, e aqui depende muito do estado, né? Pena de morte não acontece em todos os estados. Menor infrator que comete algum crime hediondo, muitos vão presos para penitenciárias adultas, depende do estado também. É claro que no Brasil isso não tem como acontecer. Agora, nós estamos, como Augusto sempre fala, o faroeste à brasileira, tudo invertido no Brasil até nesse ponto. Temos o Bolsa Reclusão, né? Ou seja, aqueles que vão presos, a família daquele, o Estado continua pagando uma ajuda, um auxílio para aquela família que teve o seu ente ali preso, isso completamente distorcido, isso não deveria acontecer. Um lado, facções criminosas, cartéis, esse lado tem armas, porte normal, praticamente legalizado, né, entre aspas, enquanto a população de bem não pode proteger a sua casa, a sua propriedade, a sua família. E agora nós temos os garantistas do Supremo Tribunal Federal, que o que eles garantem, na verdade, não é o que está escrito na Constituição. Eles garantem o direito de ir e vir daqueles que deveriam estar presos. Criminosos que cometem crimes contra a vida, contra a honra, mas também aqueles criminosos de colarinho branco e aqueles peões do tabuleiro político que eles têm tanta admiração por eles. Diga lá, Segre. São teorias garantistas, né? E isso é um risco para a sociedade, de fato. Mas eu lembro em 2005, se não estou enganado, uma prefeitura do PSDB, Biritiba Mirim, proibiu que a gente morresse, porque não tinha lugar no cemitério. Então é mais ou menos a mesma linha. E isso pode gerar um problema maior, porque quando você não tem uma penalidade para aquele que comete delitos, favorece esses delitos.
E aí, Augusto, o que achou da solução do Fachin Eu para a acho que superlotação? o Fachin deveria ser proclamado aí o nada santo padroeiro dos bandidos, né? Porque ele só age a favor. Mas também há uma certa coerência na atitude dele. Ele soltou o grande bandido brasileiro, o Lula. Tirou da cadeia. Absolveu. Na prática foi isso aí. Na prática foi isso aí. Absolveu o Lula, tirou da cadeia, não vale mais nenhuma punição, etc, etc. Ele proíbe que haja ações policiais nos morros do Rio de Janeiro. O Gilmar Mendes acabou de libertar o Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos de prisão. Então, o Supremo, se liberta os piores, pode libertar, sim, os mais toleráveis, né? Por que não? Por que não? Ele não vê nenhum crime, ele não acha que é crime você roubar. Ele solta ladrões, protege e tal, então ele não vê. Quer dizer, crime só vale se tiver, se for assassinato, é isso que ele está dizendo, estupro. Então, os ladrões, é aquilo que eu digo sempre, é muito melhor você ser preso no Brasil, que você tem todas essas garantias, do que você ser pobre e honesto. Vive-se muito melhor na cadeia e eles te soltam. Eles soltam, pronto, resolvido o problema carcerário brasileiro. Solta todo mundo. E aí, Fiuza, diante de tantas regalias, mais essa, agora pena contada em dobro? É contar o cumprimento da pena em dobro, né? Realmente isso é uma gambiarra, né? Mais uma, o Fachin é o rei da gambiarra, que vamos lembrar, como assinalou agora o Augusto, que o relatório do Fachin para anular os processos do Lula partiu da premissa de que os casos do sítio de Atibaia e do triplex do Guarujá não tinham a ver com a Petrobras, por isso não poderiam ser julgados em Curitiba. Tinha a ver com o quê? Tinha a ver com a propina da OAS, que foi condenada por corrupção na Petrobras, tinha a ver com o quê? Era um pichuleco extraterrestre? A propina da Odebrecht por Atibaia, né, equipou lá o sítio de Atibaia. Aquilo foi em troco de quê? Então, essa premissa do Fachin, o rei da gambiarra, reabilitou o Lula para a eleição. Ele foi conduzido, puxado pela mão, né? Está aí, continua sendo puxado pela mão. É claro que, onde é que descansa o Fachin? Onde é que ele se escuda? Ele se escuda nesse suposto humanismo de esquerda. Tem obras e obras de autores e autores dizendo não, porque o desencarceramento... Não. Isso não é uma discussão filosófica, nem ideológica, nem sociológica. É só você olhar e ver que são medidas grosseiras, que não têm nenhuma efetividade, não são medidas humanitárias, né? São medidas que afrouxam o combate ao crime e tratar dessa maneira. São gambiarras, são ações de um populismo, de uma demagogia, né? Com esse vernizinho ideológico aí, e assim eles vão surfando, né? Porque aí o Fachin tem essa aura, né, do homem de esquerda humanista. Não, isso aí é a gambiarra que serviu tanto para soltar o Lula, para liberar o Lula para a eleição, como qualquer outro dessas medidas que atingem criminosos sem critério algum, fazendo mal à sociedade e mal até às próprias pessoas que aprendem, perdem o exemplo, né? Não tem mais o exemplo, não vou ficar preso, vai contar em dobro o cumprimento, eu vou ao delito, né? Você convida ao delito por conta de uma fantasia dessa do Fachin. Paula. Oi, diga lá, Ana. Rapidamente, fiz uma rápida pesquisa aqui sobre o auxílio reclusão, né? Claro que tem uns pré-requisitos, mas o valor atual é de R$ 1.655, quase R$ 1.700. Em 2023, ele pode pular para R$ 2.100.